Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve agora o seu balanço do segundo trimestre de 2023 divulgado. E aí, quando da divulgação do balanço, as ações da empresa acabaram dando uma despencada, né? E aí, naturalmente, que chamou a atenção de todo mundo aí começaram a vir todas as solicitações de informações a respeito dessa empresa para que a gente pudesse entender o que aconteceu pelo fato das ações terem despencado. Estamos falando aqui da Indústrias Home SA. E a Indústrias Home SA, que já foi retratada aqui no canal, né? E aí hoje estamos aqui só atualizando as informações, atendendo a solicitação dos nossos inscritos que nos mandaram a sugestão do meu amigo Blásio Friedrich. Ô Blásio, também uma honra ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Também o Silvio JP Silva, grande Silvio também junto conosco aqui. Também lhe agradeço imensamente a participação, Silvio. Também quem sugeriu a home foi o Jadson Jimenez. Ô Jadson, também muito bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação também, Jadson. E o Luiz Alves também sugeriu lá o que aconteceu com a home. Então vamos analisar a home aqui, Luiz. E também quem sugeriu a home foi a minha amiga Bruna Scolari, lá do Paraguai. Bruna Scolari, que já participou de curso junto conosco, está sempre junto com a gente aqui no canal. Aqui eu agradeço imensamente aí e um grande abraço para você e para sua família aí em Assunção, no Paraguai. Mas vamos então trazer aqui o que aconteceu com a home, mas antes disso, só para você entender aqui, não nos custa nada recontar um pouco a história, até para você entender o que é home, né? Que é uma home. A home é uma empresa que surge lá no ano de 1930 como uma oficina mecânica para automóveis na época. Imagina lá na década de 30, praticamente tínhamos poucos automóveis e pouca manutenção e assistência técnica. E aí começa toda a história com Américo Emílio Home. E aí ele começa ali com uma pequena oficina, dando assistência, né, e manutenção para os veículos. Só que na sequência, qual que era a grande dificuldade lá na década de 30? Era justamente você ter as peças de reposição para os automóveis. Então ele criou a sua primeira fundição para a criação de peças para os automóveis. Entre o ano de 1935 e 1938, também lá em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, aí ele também passa a produzir implementos agrícolas, já que naturalmente o interior de São Paulo é forte na parte do agro, e aí naturalmente que precisava de peças, de implementos, e aí o seu Américo Emílio Home começou a produzir essas peças, tanto que no ano de 1948, também ele já produz o primeiro trator brasileiro, que é o trator Toro. E aí, na época, lá também, na década de 50, a indústria automobilística começando a se movimentar aqui no Brasil, e aí cria-se o primeiro carro totalmente brasileiro, que era o Home Isetta, né? E só que o Home Isetta ele teve uma vida curta ali até o ano de 1961. E a empresa passa a utilizar o nome de Indústrias Home SA, uma sociedade anônima já desde 1962, e desde então começa a se especializar na fabricação de máquinas e equipamentos para as mais diversas atividades, desde as fresadeiras, torno, hoje você vai ver em diversas empresas os tornos, tudo da Home, os centros de usinagem, também as máquinas para injeção e para extrusão de plástico, e foi ampliando a sua participação na produção de máquinas e equipamentos. Em 1972, aí se transforma numa SA de capital aberto, faz o seu IPO. E aí começa também todo o processo de expansão para fora do Brasil. Tanto que daí já começa a produzir nos Estados Unidos na década de 90, depois daí nos anos 2000 já vai para a Europa e vai para a Alemanha, e hoje inclusive tem 2 unidades na Alemanha. Atende a mais de 20 países e conta dentro do seu quadro de funcionários com mais de 2.000 colaboradores. Então, para que a gente possa entender o que aconteceu com a Home, com base no último balanço que saiu agora do dia 30 de junho, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro semestre do ano de 2023. E vamos entender o que está acontecendo com a Home. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Indústrias Home, trazendo as informações mais recentes da empresa, o balanço agora do segundo trimestre de 2023, uma das primeiras empresas a divulgar as suas informações nesse encerramento do primeiro semestre de 2023. Mas para que possamos entender o que é a Indústrias Home através dos seus números, vamos fazer naturalmente uma comparação do seu desempenho desde o ano de 2019.
Lá em 2019, a empresa tinha dentro do seu ativo 1.367 bilhões de reais. O que é o ativo? Todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. E desse valor aqui, a maior parte está aqui, ó, dentro do capital de giro, dentro do ativo circulante, com 760 milhões de reais, equivalente a 55,6% de todo o ativo da empresa. Nesse valor, 148 milhões de reais era dinheiro, caixa, banco, aplicação. Contas a receber 237 milhões e os estoques da Home era de 344 milhões lá em 2019. Ao entrar no ano de 2020, a empresa aumenta o seu tamanho e vai para 1 bilhão 746 milhões. E desse valor aqui, o capital de giro passa agora de 1 bilhão, chega a 1 bilhão e 68 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, que vai para 322 milhões, aumenta o contas a receber para 317 milhões e uma pequena elevação também nos estoques, que agora totalizam 358 milhões de reais. Chegando em 2021, continua seu processo de crescimento agora com 1 bilhão 954 milhões de ativos, bens e direitos, e 1 bilhão 164 de capital de giro. E agora o capital de giro é representado aqui pelo caixa, com uma queda que fecha agora com 174 milhões, aumenta ainda o contas a receber para 390 milhões e também os estoques, que agora totalizam 536 milhões de reais. Ao chegar em 2022, a empresa agora é de 2 bilhões 244 milhões de reais, sendo que o capital de giro fecha com 1 bilhão 388 milhões, volta lá para os 61,9%, aumenta o volume de dinheiro em caixa para 250 milhões, também um aumento no contas a receber, que agora fecha com 438 milhões, e os estoques da Home fecham com 640 milhões de reais. 6 meses depois, fechando agora em junho de 2023, com 2 bilhões 275, e o capital de giro agora é de 1 bilhão 410. Fecha com 284 milhões de reais em caixa, 355 milhões em contas a receber e 711 milhões os estoques da Home. Mas para que possamos entender, então, vendo aqui esse ativo, a empresa sai com 1 bilhão e 300 para 1,700, para 1,900, para 2,200, para 2,275. Ela vem crescendo aqui, ó, passo a passo, vem no processo de crescimento. O capital de giro, que são os recursos que a empresa utiliza para movimentar toda essa estrutura e gerar a receita e, consequentemente, seus resultados, também vem numa crescente, 760, 1 bilhão e 68, 1,164, 1,388, 1,410. Então é uma empresa que vem aqui numa crescente ao longo de todo esse período. Naturalmente que todos esses recursos aqui usados dentro da empresa, eles vêm de dois caminhos: capital próprio, que é representado pelo patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total do endividamento. E o endividamento fechou lá em 2019 com 608 milhões de reais, equivalente a 44,5% de tudo aquilo que a empresa possuía. No ano de 2020, o endividamento pula para 932 milhões de reais. E aí repare que a empresa busca aqui financiamentos de longo prazo, aumenta também os financiamentos de curto prazo, e toda essa entrada de recursos lá no ano de 2020, elas vieram aqui para o caixa da empresa. Por quê? No ano de 2020 foi uma prática comum das empresas buscar empréstimos e financiamentos para alimentar o caixa naquele período de incerteza da pandemia. Já no ano de 2021, o endividamento ele fecha agora com 989 milhões de reais, porém o peso da dívida decai de 53% para 50,6%. E aí, consequentemente, nós temos aqui 413 de dívidas de longo prazo e 576 de dívidas de curto prazo. Fecha 2022 com 1 bilhão 149 milhões de dívida, com 51,2% o peso da dívida. E agora, em junho de 2023, 1 bilhão 166 milhões de dívida, com 51,3%. Portanto, a dívida ela sai lá de 44%, pula para 53%, volta para 50,6%, 51,2%, 51,3%, mantendo uma estabilidade desde 2022 na faixa de 51% o endividamento da Home. Olhando agora o resultado produzido pela empresa ao longo desse período e até tentando aqui achar uma explicação para essa queda do valor das ações quando da divulgação do balanço, vamos encontrar aqui na DRE. O faturamento lá em 2019 era de 765 milhões, em 2020 973, em 2021 1 bilhão 383, em 2022 1 bilhão 592, e agora, em 6 meses do ano de 2023,
o faturamento fecha com 567 milhões. E aí isso aqui nos projeta um faturamento para os 12 meses aí na faixa de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, que mais ou menos seria a projeção. Então essa queda de faturamento aqui já foi um ponto negativo aqui, que fez com que o mercado se surpreendesse, né, negativamente com os resultados apresentados pela empresa. Mas, mais importante do que esse resultado de vendas, é o lucro líquido, que em 2019 era de 129 milhões, em 2020 174 milhões, em 2021 204 milhões, em 2022 216 e agora em 6 meses acumula 68 milhões. O que também nos projeta um lucro de aproximadamente 140 milhões, que então também o lucro caindo. Mas por que esse lucro cai? Isso é observado aqui pela margem, que era de 17, foi para 18, 14,8, 13,6 e agora 12,1. Essa margem ela cai, por quê? A empresa vem com um custo de 72, vai para 69, cai para 67, 68, 68,8. Uma pequena elevação nos custos. A despesa, que era de 13, foi para 19% lá em 2020, cai para 17, cai para 14,9 e agora sobe para 18,8. Então essa elevação aqui da despesa operacional e uma pequena elevação nos custos é que derrubaram o lucro da empresa e, consequentemente, também derrubaram as suas margens. Então isso aqui justifica a reação negativa do mercado quando da divulgação do balanço da Home. Mas eu quero trazer para vocês, nesses gráficos agora, como que está a situação financeira da Home, começando ali pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. E essa capacidade, ela sai lá com 1,69 em 2019, cai para 1,44, sobe para 1,52, 1,53 e 1,53, mantendo uma estabilidade na liquidez geral nesses últimos 2 anos e meio, né? Então, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,53, paga, sobra, tranquila a situação financeira. E ao olharmos apenas o curto prazo, que é a liquidez corrente, ela sai com 1,92, cai para 1,82, sobe para 2,02 e se estabiliza entre 2,32 e agora 2,31. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Home possui R$ 2,31. Uma empresa extremamente folgada financeiramente, sem problemas financeiros nenhum. Já o endividamento nesse gráfico que eu apresento para vocês, nós vamos ver aqui como que vem se comportando e qual é o tamanho da dívida da Home. Ela sai com 44,5%, sobe para 53,4%, cai para 50,6%, em 2022 fecha com 51,2% e agora 51,3%. De tudo que a empresa tem, ela deve 51,3%. Nesse quadro agora tem ali 3 gráficos que começam ali com a margem líquida, que vimos há pouco na DRE, e a margem líquida é o quê? É o que sobra líquido e limpo de tudo aquilo que a empresa vende, depois de pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos. Lá em 2019 sobrava 16,97%, em 2020 17,9%, no ano de 2021 14,8%, no ano de 2022 13,6% e agora esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 12,1% de tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 12,1%. O gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, é quanto ela ganha em relação àquilo que ela investiu. E ele sai com 9,5%, sobe para 10%, 10,4% em 2021, 9,6% em 2022. Em relação a tudo que foi investido, a empresa em 2022 teve um ganho de 9,6%. O terceiro gráfico à direita é a rentabilidade dos acionistas, quem tinha as ações da empresa, quanto que ganhou nesses respectivos anos. 17,1% em 2019, 21,5% em 2020, 21,2% em 2021 e agora em 2022, 19,7%. E ao falarmos em acionistas, nesse quadro aqui também trago alguns indicadores relacionados às ações. Hoje uma ação da Home vale patrimonialmente R$ 12,38. Isso quer dizer o quê? Se pegarmos todo o patrimônio, dividirmos entre todos os acionistas, caberá a cada ação R$ 12,38. Porém, para você comprar uma ação da Home, você vai pagar R$ 14,52 com base na cotação do último dia 21 de julho. Já a relação PVP, ela fecha em 1,17, que é preço por valor patrimonial, mostrando que as ações da Home são vendidas com ágio de 17%.
Lucro por ação R$ 2,49 nos últimos 12 meses, o que dá uma rentabilidade de 17,15%. Dividendos por ação. Nesse ano de 2023, a Rumo já distribuiu a título de dividendos 79 centavos. E a sua relação preço/lucro está em 5,83. Quer dizer, ao comprar ações da Rumo, os acionistas vão levar aproximadamente 6 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 53,54% das ações da Rumo são negociadas livremente no mercado fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%, mostrando que, se a empresa for vendida, é garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento a ser dado para os majoritários. Fechando aqui, trago também esse gráfico mostrando o comportamento das ações da Rumo nos últimos 5 anos. Lá em 2018, uma ação da Rumo era vendida a R$ 4,50. Durante 2018 e ao entrar em 2019, as ações ali vieram num processo de crescimento até chegar a 2020 na faixa ali de praticamente R$ 12,40. Quando estava ali na faixa de 12,40, vem a pandemia, tem aquela queda bem no meio do gráfico que você está vendo ali, passa o efeito inicial da pandemia, aí as ações dispararam. E quando chega 2021, elas chegam no seu melhor momento, tanto é que você vai ver aquele pico ali bem no meio do gráfico ali também, com as ações beirando R$ 30. Porém, daí na sequência, queda livre e as ações elas vêm despencando até o ano de 2022. Quando entra 2022 na faixa de R$ 13. Cai mais um pouquinho, fica trabalhando na faixa de R$ 9,50, R$ 11 durante 2022. E agora, ao entrar em 2023, ela esboçava ali uma reação, batendo ali praticamente em R$ 18, mas daí na sequência, quando sai o resultado do segundo trimestre de 2023, as ações daí elas deram uma caída, batendo em R$ 14,52 no último dia 21 de julho, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Indústrias Rumo S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Indústrias Rumo S.A. E agora você já entendeu aí o que aconteceu no balanço da empresa para ter toda essa turbulência aí no valor das suas ações, né? E naturalmente que o objetivo de uma empresa justamente é a produção de resultados, e com esses resultados a empresa vai crescendo através dessa geração de resultados e vai se desenvolvendo cada vez mais. E para quem compra ações, para quem investe em ações, está investindo justamente no setor produtivo. Com o crescimento da empresa, a tendência é as ações se valorizarem e, naturalmente, que as empresas gerando lucro, há também a possibilidade da distribuição de dividendos, né? E a Rumo hoje é uma empresa que ela é uma referência aqui no Brasil em termos de máquinas e equipamentos. Hoje você vai ver em diversas indústrias a utilização das máquinas da Rumo, que inclusive aqui no canal já foi muito elogiado, muita gente aí que disse que já trabalhou com as máquinas da Rumo, elogiou bastante. Então isso tudo é que faz com que a Rumo cresça cada vez mais. Mas é importante que, naturalmente, que na hora de você escolher suas ações, é saber escolher a empresa, né? Entender um pouquinho o que é essa empresa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas entender os números. E os números não são complicados, os números, como sempre digo aqui, os números querem contar histórias para você, o número quer trazer informações para você, e basta a gente entender o que os números querem nos contar. Inclusive, tudo isso aí você pode aprender, inclusive no dia 4 de agosto, quando nós estaremos realizando o nosso curso de Valuation, onde você vai poder entender um pouquinho como que esses números interferem tanto no valor de uma empresa e no valor de uma ação. E você vai poder aprender de uma forma muito rápida, simples, didática, em 3 horas de curso que estaremos realizando aqui online, presencial, porém à distância. E para você participar é fácil, basta mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp e aí a gente já lhe encaminha uma ficha de inscrição e reserva uma vaga para você, já que nós estamos numa fase aqui de encerramento já das inscrições, estamos aí com as últimas vagas e está faltando você. Aí o preço apenas R$ 40 para 3 horinhas de curso, onde estaremos juntos aqui repartindo conhecimento aí para que você possa entender como que que funciona toda essa parte dos números da empresa e o quanto que isso aí interfere também na valorização das ações da empresa. Então, estarei esperando vocês no dia 4 de agosto. Dito isso, bons investimentos para vocês!